Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Primeiramente, queria agradecer a todos os irmãos que oraram por mim. Já está bem melhor, graças a Deus. E as orações de vocês. Deixa eu consertar aqui. E tem um propósito que eu fiz, né? De não todos os dias, porque suponho que não vou ter tempo. Mas sempre que eu tiver, eu vou falar de uma palavra, de um entendimento meu sobre a palavra, e vou começar do princípio, né? Como disse minha mãe uma vez, parta do princípio. E tem uma parte da Bíblia que me incomoda muito quando eu vejo algumas pessoas falando, pela falta de interpretação. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu fico ali no banco e a melhor hora para mim é a da pregação. E eu tenho pregadores que eu admiro demais. Não vou falar o nome aqui para não dar problema, até porque alguns deles são bem polêmicos, mas eu vejo que cada pessoa consegue pregar de uma passagem diferente da Bíblia, de uma forma completamente diferente que eu nunca vi antes, e isso é fascinante, né? Então hoje eu queria falar sobre o dilúvio, que é o que uma vez eu quis falar sobre o dilúvio na minha igreja e eu mandei um pouco do áudio para o pastor e ele não era a hora ainda, né? Ontem mesmo eu perguntei para ele, falei, o que você acha que aconteceu? E ele me respondeu, e eu respeito muito, ele me respondeu completamente baseado na Bíblia, né, no que está escrito, e o que está escrito não tem curva, é a verdade absoluta, é isso que eu penso. Mas eu também penso que Deus ele fez a minha cabeça diferente da sua, diferente da do meu pastor, diferente da minha mãe, diferente do meu pastor Wagner, que foi meu primeiro pastor que me batizou, diferente da minha irmã Jailza, minha primeira líder. Ontem ela me mandou um abraço, ela viu como é que estava o meu olho. O irmão dela, o Charles, a Solange também, quero agradecer a vocês, o pastor Ricardo, muito obrigado pelas orações de vocês. Eu queria falar sobre o dilúvio, mas antes de eu falar o que aconteceu no dilúvio, eu queria falar algumas coisas que a Bíblia ela é muito poética, né? Por exemplo, quando Jesus fala para Judas, antes do galo cantar, você vai me trair, né? Mais ou menos assim. A gente acha que é o galo cantando, que é um animal, né? Que cucurucu cantando aqui, igual tem um aqui que qualquer dia eu vou dar uma pedrada nele. Não era isso que Jesus queria dizer, né? Antes do galo cantar, era que os romanos tinham a trombeta deles às 7 e pouca da manhã, que é na hora da troca de turno dos guardas, né? Então Jesus foi metafórico, né? Jesus ele cansou de falar em parábolas, né? Parábolas são histórias contadas por Cristo, são exemplos que Cristo dá. Por exemplo, o que é uma parábola? Jesus, se estivesse aqui do meu lado, ele fala, olha gente, o James vai falar desse jeito, isso é uma parábola. É ele mostrando uma versão singular para que a gente, com a nossa falta de entendimento, possa entender. Então tá lá, choveu 40 dias e 40 noites, eu fiz uma cola aqui, ó, meu pastor me ensinou. Obrigado, pastor. Na Bíblia está escrito que choveu 40 dias e 40 noites. Isso é metafórico. Isso é como Mateus 4. Alguém aí lembra de Mateus 4, né? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E toda vez que a Bíblia se dá um número exato, geralmente eles estão conjecturando a história, né? Eles estão falando que foi por um período, mas não estão matematicando a história, né? E em Gênesis fala que as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas. Prestem atenção, o continente ele era todo unido, né? Ao que chamávamos de Pangeia, né? Deus fala aqui, ó, e chamou a expansão céus, e foi a tarde da manhã do segundo dia, e disse: ajuntem-se as águas de baixo em um lugar, e a porção seca. E assim foi. Eu estou lendo Gênesis aqui para vocês. Deus juntou as águas em um lugar e a porção seca em outro. E se você olhar, a gente que todo mundo estudou na escola, a gente sabe que é Pangeia, né? Era tudo juntinho. Quando Deus decidiu ter o dilúvio, quando ele decidiu fazer o dilúvio, ele não foi... Todo mundo acha que Deus ele é um Harry Potter com a varinha de cristal. Eu vou fazer chover e acabou. Não. Deus ele é o começo, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Tudo que aconteceu, Deus já sabia que ia acontecer. E tudo que vai acontecer, Deus já sabe que vai acontecer. Então ele já planejou tudo. Ele não fala, desde o ventre da sua mãe eu te conheço. Então ele simplesmente é um estratégico. Entendeu? Quando Deus decidiu ter o dilúvio, não foi que choveu e choveu e choveu e choveu até inundar tudo. É impossível, meus irmãos, chover 40 dias e inundar a terra inteira. Pelo processo de vaporização da água da chuva, entendeu? Pelas correntes climáticas, pode ser a tempestade que for, não vai acontecer. E Deus, ele não é uma pessoa, perdão. Deus, ele não é um ser que ele faz esse tipo de coisa. Ele já mostrou muitas e muitas vezes na Bíblia que ele não precisa, entendeu? Que ele não tem a necessidade de fazer chover, fazer uma coisa impossível só para a gente crer que ele é Deus, porque ele é Deus. Entendeu? Ele já fez um cálculo, ele já fez uma arquitetura, ele já sabia como que ele ia fazer, entendeu? O continente era junto, né? E fala que as águas de baixo se misturaram com as águas de cima. Estava chovendo no planeta todo, mas o que tem embaixo de nós? Hoje aqui, embaixo de mim tem um lençol freático chamado Aquífero Guarani. Ele é o terceiro maior do mundo. A gente achava que era o primeiro há 5 anos atrás. Debaixo da Amazônia, descobriram uma quantidade de água capaz de solver a terra, a humanidade, né? De sustentar a gente por 250 anos. E fora isso, há 6 meses atrás, acharam a quantidade de água em um local totalmente inapropriado, que dava para 3 vezes a quantidade de água que tem no oceano. Então, olha o tanto de água que está embaixo da terra. Então, que houve erupções, mas não vulcânicas, erupções de água. Tanto que estava chovendo muito em cima, e quando está chovendo, quando não tem a luz solar, quando está uma tempestade, o que acontece? Frio extremo. Já viu aqueles vídeos na Rússia, no Polo Norte, que a pessoa pega um copo d'água e ela joga e congela instantaneamente? Pois é, alguns animais que foram achados, eles estavam com frutos na boca, mastigando. Vários e vários animais. Que animal que morre afogado se alimentando? Ele foi altamente congelado pelo vapor que saiu de baixo e o frio extremo que estava em cima. Foi isso que aconteceu.
Se você pega chá quente, vai lá no Polo Norte e joga ele para cima, ele vira gelo na hora e congela tudo que estiver ao redor, entendeu? Então a terra foi congelada muito rápido e o dilúvio, a terra foi inundada muito rápido. Você quer ver a prova? Deus fez o continente se abrir, as placas tectônicas se afastarem e afundarem. Sabe o que é a prova disso? Pega um pouco de terra, coloca na sua mão, assim, na palma da sua mão, assim, igual eu aqui. Aí você pega essa terra e você só gira ela um pouco para o lado. Sabe o que vai acontecer? Pro movimento que você girou, aqui vão ficar as pedras maiores, pequenas, mas as maiores. E aqui vai ficar só o pozinho de terra, né? E se você for olhar do lado do Brasil, só tem terra na praia. Do lado de lá, só tem pedra. E você vai olhar nos outros continentes, é a mesma coisa. Toda a expansão foi isso. Só que uma grande, imensa, mas não dá nem para a gente explicar o tamanho da força que foi isso. Então as águas foram a terra foi se afundando e se inundando. Agora vamos falar da arca um pouquinho, né? Licença. O que é pra gente uma descrição apropriada? Uma descrição apropriada é algo que a gente pode provar. É a prova de que algo é um fato ou uma teoria, né? E o dilúvio está na Bíblia. Não quer dizer que seja um fato, né? A não ser que seja provado. A gente evangélico, a gente tem muita dificuldade de conversar com outras pessoas e falar uma coisa e a pessoa me prova, você tá maluco? É como, por exemplo, Moisés, né? Moisés, ele andou e chegou no local que ele passou pelo mar. Aí teve uma pessoa que me falou assim, mas o mar é um abismo. E se você for olhar, é verdade. Para qualquer lugar que você anda no mar, é um abismo, sabia? Então, como é que ele andou, ele bateu o cajado e ele caiu? Porque a queda é grande, né? Não. Por que tinha uma nuvem guiando ele? Porque tinha um local exato que Deus estava preparando para ele passar. Ali ele podia passar. Caso contrário, Deus é inteligente demais. Deus ia mandar ele ir em uma linha reta. A mínima distância entre dois pontos é uma linha reta. E Deus não mandou ele ir em uma linha reta. Deus mandou ele seguir por um caminho. Estava preparando o caminho, né? Hoje em dia a gente conhece esse local lá em cima, no começo da América do Norte, que quando a maré recuava, você passava. Então, Deus ele vai dando a capacidade para a gente entender, né? Uma pessoa que eu admiro muito é o evangélico de Lucas. Lucas, ele tem 24 capítulos, e em 24 capítulos ele tentou explicar as coisas, e ele não conseguiu. Agora você imagina eu aqui com 15, com 20 minutos, né? E muitas coisas agora que eu vou falar é da arca. O povo. Que povo foi esse que tinha depois da arca, né? Os mesopotâmios, por exemplo, né? Tinha também a tribo de Javã, que não foi eu que fundei, tá? Eu sou James. A tribo de Javã eram os gregos e eles eram filhos de Noé. Então, de onde que esse povo veio? Entendeu? E se você for olhar eu faço assim com os cabelos, é porque me entendia muito, é muito impressionante para mim. Então, se você for olhar na Bíblia, entendeu? Você vai ver que nem tudo aconteceu filosoficamente como você acha que aconteceu. Entendeu? Não estou falando que houve salvação. Eu estou falando que se você interpretar a Bíblia corretamente, você vai entender que nem tudo é como te explicaram. Como lá na escola bíblica dominical,
te explicaram, como lá na quinta série falava que a Terra dava um movimento circular em volta do Sol, né? E essas coisas e tal. Um minuto. E quais animais, né, que entraram na Bíblia? A gente tem uma teoria, uma coisa na nossa cabeça que foi 2 animais de cada animal que existia. Pensa em um animal, foi ele e outro. Não. O que Deus fala? 2 espécies de cada animal. Você sabe o que significa espécie? Eu sou uma espécie, igual você. Somos a espécie Homo sapiens, né? Tem a espécie canina, tem a espécie felina, tem a espécie bovina. Isso é uma espécie. Não foi 2 animais de cada animal que existia no planeta. Não foi 2 ser vivos, cada fêmea e cada macho que existia no planeta. Não caberia, era impossível. Tinha que ser uma arca muito e muito maior e o peso dela ia sucumbir, ela ia afundar. Isso é matemática, já fizeram esse cálculo. Quando Deus fala em espécie, é porque, por exemplo, um búfalo, ele tem material genético para ele reproduzir a longo prazo um touro, uma vaca, entendeu? Um cavalo tem material genético para reproduzir a longo prazo uma mula, um burro, uma cascavel, que é uma das cobras que inclusive mais se parecem com a gente, né? Você sabia disso? Eles têm material genético para reproduzir praticamente quase todas as cobras. Então, licença. Então, um animal de cada espécie. Não precisava de uma águia, de um falcão, de uma arpa, precisava só de uma ave de rapina. Foi assim que a arca foi preenchida. Não precisava de um coelho, de uma lebre, precisava só de um deles, só um casal. Isso é espécie. E se você for colocar o número de espécie que existia na época, com o número da arca em proporções, é exatamente a mesma proporção. E para finalizar, vocês sabem o que significa barco, né? Barco é uma coisa muito interessante. Barco é um nome de origem chinesa. Barco, ele significa embarcação de 8 pessoas. Na China antiga, né? Não esse mandarim moderno. Na China significa embarcação de 8 pessoas. E quantas pessoas tinham? Eu me perdi porque eu estou meio nervoso. Achei. E quantas pessoas tinham? Noé, a esposa, 3 filhos, 3 noras, 8 pessoas. Então, o que eu estou querendo falar para você é que não é para vocês... o James é herege, o James ele não acredita que choveu, e lógico que eu acredito que houve uma inundação na terra. Eu só estou explicando para vocês que não foi só chuva, entendeu? As águas de baixo com as águas de cima, e a terra era junta, era toda num lugar só. Houve a separação para a terra afundar, e foi isso o que aconteceu. A prova está aí, entendeu? A cordilheira dos Anjos de um lado, nossas areias do outro. Está tudo muito bem explicado. Você pode olhar, não tem nenhum lugar que tem terra dos 2 lados, entendeu? É terra ou pedra. É o que acontece quando você pega e faz isso. Então, Deus ele já sabia como fazer. Então, Deus ele já sabia o que fazer. Eu falar isso é até um pleonasmo, né? Nossa, Deus já sabia. Claro que Deus já sabia. Deus já sabe até o que eu estou falando, que eu vou falar, minha próxima palavra. Então, a minha teoria do dilúvio, segundo o meu consentimento, é esse. É que Deus ele fez chover, ele fez
muitas águas saírem de baixo para cima, né? Foram erupções estrondosas, né? Ele fez as placas tectônicas irem se separando, foi afundando a terra e os que sobraram foram os que ficaram, entendeu? Cada espécie de cada animal, não cada ser de cada animal, entendeu? E não foi esse tempo todo que falam, é simbólico, né? 40 dias e 40 noites, não precisou, porque a terra imundou muito rápido, entendeu? E para você que quer estudar mais isso, entendeu? Quer entrar mais nessa parte comigo, tem fundamento bíblico nisso que eu estou te falando, entendeu? Se você não entendeu alguma parte, você me chama, fala, ó, não entendi tal parte, você está falando que a Bíblia está mentindo? Não, 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 Deus me livre. Você pode chegar para mim, pode conversar, pode debater, porque eu sempre vou dar a minha opinião das coisas que eu vejo, entendeu? Eu nunca vi Deus mágico, eu sempre vi ele estratégico, entendeu? Tudo o que ele fez para começar, ele também fez para terminar, entendeu? É tanto que temos o nosso destino final, né? Ele já pensou em tudo, ele pensa em tudo, ele é tudo. Eu agradeço a oportunidade, eu espero que eu não tenha ofendido ninguém com a minha visão de ver o dilúvio, né? Mas eu não acredito nessa chuva que deu, porque é impossível, é fisicamente impossível. Aí você fala para mim, mas você fala que é fisicamente impossível, mas para Deus nada é impossível. Mas tudo que Deus fez, Ele nos deu a capacidade de discernir, de entender, entendeu? De provar. Ele não tem necessidade de fazer alguma coisa para não estar no nosso compreendimento, para que a gente possa crer nele. Foi assim então que Deus fez, entendeu? E aí você abre o seu coração e você entende e fala, Senhor, Senhor, como Tu és inteligente, e obrigado por me dar esse discernimento das Suas obras. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a minha vida, eu agradeço a vida da minha igreja, da minha família, do meu pastor. E o próximo tema aí, vou falar sobre sofonias. Não. O próximo tema aí eu vou falar sobre Benaia, já falei na igreja e vou falar dele de novo. Um grande abraço, fique com Deus e que a paz de Deus esteja com vocês.